Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa cobertura de provas aqui da Médio, é a maior cobertura das provas de residência aqui de São Paulo, de todo o Brasil. E hoje é a vez da ginecologia obstetrícia e a vez dessa prova gigantesca aqui, a prova da USP São Paulo, aí, o ideal de muita gente aí. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que funciona a ginecologia obstetrícia na USP aqui de São Paulo. E quem não me conhece, eu sou o Marcelo Montenegro, eu sou médico pela Federal do Paraná, fiz minha residência de ginecologia obstetrícia na Unicamp e também sou especialista em reprodução humana e gineco-endócrino pela USP de Ribeirão Preto. Mas hoje a gente vai focar aqui na prova da USP de São Paulo. Então eu quero já começar falando aqui para vocês, sem enrolações, como que é a GO na USP de São Paulo. Então, a gente tem que lembrar, a USP, não preciso falar para ninguém, que é uma instituição bastante concorrida. E isso reflete bastante aqui na prova, porque as questões elas tendem a ser mais difíceis para diferenciar os candidatos. Então não esperem uma prova tranquila. É uma prova que vai fundo ali nos conceitos, é uma prova que, que necessita de uma interpretação, de uma resolução de um caso clínico para a gente chegar na nossa melhor resposta. E a prova da USP São Paulo ela é realmente muito baseada em condutas de dia a dia de um hospital de alta complexidade. Pensando aqui em uma grande instituição que tem uma alta complexidade, esse aqui acaba sendo o dia a dia dos alunos, né, dos internos que acabam passando na instituição. É uma forma, quem sabe, da instituição aí priorizar o acerto desses candidatos, mas se a gente está muito bem preparado, a gente também consegue chegar lá. É só saber aí que muitas vezes vai aparecer algumas condutas um pouco pouco usuais, né, de algumas questões que não são tão frequentes na baixa complexidade. Então, isso é comum de acontecer na prova da USP. E é uma prova extremamente diversificada, que traz temas de todas as subespecialidades dentro da ginecologia. Isso é uma forma também de valorizar todos os múltiplos departamentos que tem dentro das grandes instituições. Isso acontece também na USP São Paulo. Todo mundo quer estar envolvido ali na prova de residência, quer ter uma questão na urogineco, na gineco-endócrino, na contracepção, na oncologia, então todo mundo quer uma questãozinha ali na prova de residência. E uma coisa que parece que todo mundo fala aqui, parece que tem uma reunião na prova, antes da prova da USP, e eles fazem, parece que todas as questões aqui têm alguma coisa em imagem, né? Então isso vem sendo recorrente nos últimos anos e cada vez mais a prova da USP é muito focada em imagens. E não é por nenhuma coincidência aqui que a Medway também, a gente faz as nossas aulas baseadas muito nas imagens. Então, para quem acompanhou aí os nossos extensivos, vocês sabem, né? A gente sempre traz imagens de ultrassom, de esterossalpingografia, de laparoscopia, partograma, cardiotoco, tudo isso aqui aparece na tua prova. Até mesmo de instrumental cirúrgico, a prova da USP já cobrou questões. Então, eles gostam muito de ter uma imagem ali e não são só as imagens por ter aquela imagem. Aquela imagem tem algum significado ali naquela questão, precisa de uma certa interpretação. Então, são questões aí que são um pouco mais inteligentes, né, que demandam aí um conhecimento um pouquinho mais aprofundado, tá? E também é bem frequente a gente ver questões solicitando condutas a partir das imagens. Então vai lá, te dá um partograma, pedir para você interpretar esse partograma e não vai pedir simplesmente para você dar o diagnóstico, vai falar para você falar a melhor conduta frente àquele partograma. Te dá um ultrassom e pede para você falar a melhor conduta frente àquele ultrassom. E na verdade isso é o que a gente vê no dia a dia, né? A gente tem um caso clínico no nosso dia a dia, a gente tem uma imagem a partir desse caso clínico e a gente vai precisar dar uma conduta ali frente àquilo. Então é uma prova bastante aplicada no que a gente vê na prática clínica, tá bom? Então vamos com calma aí na prova da USP São Paulo, mas dá para resolver. Vocês têm aí todo o conteúdo para resolver essas questões que sim são mais complexas, mas a gente consegue resolver. O bom aluno aqui consegue passar ileso por essa prova da USP, tenho certeza que vai acontecer com vocês, tá? E o que vale a pena a gente estudar aqui na prova da USP São Paulo? Alguns temas são muito frequentes, por exemplo, os temas de assistência ao parto. A gente vai revisar um pouquinho alguns focos de assistência ao parto, mas se lembrem que são esses temas aplicados, então as questões vão um pouco mais a fundo, mas a gente tem que revisar o que é básico relacionado a esse tema.
partograma e estática pélvica, um tema aí bem decoreba, mas que a prova da USP gosta de cobrar, também vale a pena dar uma revisada. Sofrimento fetal, Doppler, cardiotoco, isso aqui sempre aparece na prova da USP. Pré-natal, uma máxima em várias provas de residência, e aqui não é diferente, também aparece na prova da USP. Amenorreias e SOP, síndrome dos ovários policísticos, também sempre aparece. Palm-Cohen, né, os sangramentos uterinos anormais, temas relacionados à contracepção, aqui aqueles temas relacionados principalmente a contraindicações de contracepcionais ou em identificar o melhor contraceptivo em algumas situações clínicas. Climatério está em todas as provas e também está na prova da USP São Paulo. Então, tem vários temas aqui que merecem uma atenção especial para você ir para essa prova muito bem preparado. E eu quero revisar aqui por cima, rapidamente, a assistência ao parto, sofrimento fetal, um pouquinho de amenorreia e também um pouquinho sobre contracepção. Então, vamos lá e vamos ganhar algumas questõezinhas aqui para a prova da USP. Primeira coisa em relação à assistência ao parto, quero fazer uma revisão bem rápida aqui sobre partograma e para isso eu quero lembrar vocês que os trabalhos de parto são divididos em 4 períodos. O primeiro período é o chamado período de dilatação, que começa lá na fase ativa de trabalho de parto, quando eu já tenho uma dilatação associada a contrações, e ele vai terminar quando começa o meu período expulsivo, quando eu já tenho uma dilatação total. Então o segundo período é o período expulsivo, que começa na dilatação total até a saída da cabeça do bebê, tá? E o terceiro período é o período de secundamento, que é nesse período aqui que acontece a saída da placenta, que o normal é durar até 30 minutos entre o parto ser realmente efetivado e a saída da placenta. E o quarto período, também chamado de período de Greenberg, é a primeira hora pós-parto. E aqui nesse período a nossa principal atenção deve ser nas hemorragias pós-parto. Tá bom? E lembrando desses períodos, eu posso ter distócias, que são representadas no partograma principalmente as distócias do período de dilatação e do período expulsivo. Começando com essa primeira distócia aqui, que é uma distócia do período de dilatação. Isso aqui, quando eu tenho um partograma na minha prova, eu tenho que olhar primeiramente se ele foi aberto no momento adequado, né? Aqui não tem demonstrado nesse partograma as contrações, mas eu tenho que abrir o partograma sempre em fase ativa de trabalho de parto, quando eu tenho 3, 4 centímetros de dilatação e aí pelo menos 3 contrações em 10 minutos. Se eu abrir no momento adequado, esse partograma pode ser avaliado. Se não, provavelmente esse partograma não vai demonstrar o real, tá? Então, abriu no momento adequado, vou olhar primeiramente a minha dilatação, representada aqui por esses triângulos. E aqui a gente já observa que inicialmente eu tive em 2 horas uma dilatação de 2 centímetros. Isso aqui foi adequado. Mas olha aqui a dilatação já começou a acontecer de forma menos acelerada, mais devagar, né? Então, se eu tenho aqui essa dilatação que está acontecendo, mas está acontecendo de forma mais lentificada, eu vou chamar isso aqui de uma parada secundária da dilatação, definida como toque vaginal mantido em intervalos de 2 horas sem uma progressão da dilatação, aí do colo do útero, tá? Então isso aqui é uma parada secundária da dilatação, né? Eu tenho um toque aqui, 2 horas depois eu tenho um toque mantido na mesma dilatação, tá? Então essa dilatação parou, né? É um problema da primeira fase de trabalho de parto, tá? Se eu ainda não tive uma dilatação total, eu não posso avaliar a descida da apresentação. Então, primeira coisa, eu sempre vou olhar a fase de dilatação. Nessas situações, o que eu tenho que ver? Tenho que ver se eu estou com uma boa contratilidade. Se eu não tiver com uma boa contratilidade, eu posso introduzir, por exemplo, a ocitocina. E outras medidas também podem auxiliar a melhorar a contratilidade, melhorar a progressão desse trabalho de parto. Como a verticalização, então, alguns exercícios de verticalização, né, a posição
vertical da paciente, a analgesia de parto também pode levar a uma liberação muscular ali da região pélvica, pode aliviar a tensão e também melhorar a condução desse parto, e até mesmo a amniotomia, em algumas situações, pode ser necessária para reverter essa parada secundária da dilatação. Mas algumas situações isso aqui já pode me predizer que eu vou ter um problema no trabalho de partos. Isso aqui já pode me predizer uma alteração aí, uma desproporção cefalopélvica que vai realmente causar um problema maior no trabalho de parto. Tá? Mas inicialmente aqui eu tenho que avaliar a contração e avaliar essas outras medidas, tá? Então essa aqui, a parada secundária da dilatação, é o pior aqui, vamos dizer, de uma distócia do primeiro período do trabalho de parto. Eu também posso ter uma distócia um pouco mais leve do período de dilatação, que seria isso aqui, que eu tô vendo uma dilatação acontecendo, mas ela está acontecendo de forma mais lentificada, tá? Isso aqui é uma fase ativa prolongada, diferente lá da minha parada secundária da dilatação, que houve uma parada da dilatação. Aqui eu tenho uma progressão da dilatação, mas ela está acontecendo com uma velocidade mais reduzida. Isso aqui também está associado a contrações ineficazes e orientações parecidas, deambular, amniotomia, ocitocina se eu não tiver contrações adequadas. Diferente desse partograma é esse partograma aqui, esse partograma em que eu tenho uma dilatação muito rápida e ó, cheguei na dilatação, agora sim eu posso olhar a descida da apresentação. Então, sempre vou olhar no meu partograma se ele foi aberto adequadamente, depois eu vou olhar a dilatação, né, que está representada aqui pelos triângulos, e por último eu vou olhar a descida da apresentação. E olha esse partograma aqui, aconteceu a dilatação total e a descida da apresentação em 3 horas, né? Então foi um parto que aconteceu muito rápido, é o que a gente chama de parto taquitócito. E isso aqui pode ser definido como um período desde o começo da fase ativa até a expulsão fetal menor do que 4 horas. Isso é um parto muito rápido. E apesar de facilitar a vida aí dos obstetras de plantão, isso aqui não é bom para paciente, porque ele leva a riscos tanto de hemorragias quanto de lacerações perineais. Muitas vezes é isso aqui que vai estar na tua prova e ele vai estar querendo falar sobre algum tipo de hemorragia, de uma atonia de parto, por exemplo, né? Então a gente pode ter isso aqui como um fator de risco para uma hemorragia puerperal. Conduta, eu devo sempre lembrar de suspender a ocitocina para que eu não tenha, por exemplo, um parto taquitócito iatrogênico. E outra coisa, né, se eu tenho esse parto, tenho um maior risco de lacerações, eu tenho que fazer uma adequada revisão do canal de parto para ver se não houve uma laceração aí que precise, por exemplo, de uma sutura, tá bom? Isso aqui são alterações, então, do primeiro período de parto e um parto taquitócito. Agora eu quero mostrar também rapidamente para vocês alterações do segundo período do trabalho de parto. Aqui, períodos que estão relacionados à descida da apresentação. Então vamos observar esse primeiro partograma, tá? Então ele foi aberto lá em fase ativa de trabalho de parto, eu não tenho as contrações, mas ó, tá inicialmente com 5 centímetros, tem uma dilatação que está acontecendo de forma adequada, chegou em dilatação total aqui na 7ª hora, então a partir daqui eu começo o meu período expulsivo. Mas olha como esse período expulsivo demorou 3 horas inteiras e ainda não nasceu o bebê. O que isso aqui é chamado? Período pélvico ou período expulsivo prolongado. Eu tenho sim uma descida da apresentação fetal, porém ela acontece de forma mais lentificada. E aqui a gente tem alguns marcos, né? E isso depende tanto se a paciente está analgesiada e do número de partos que ela teve previamente. Se eu tenho uma paciente primigesta, eu posso esperar até 2 horas do período expulsivo. Se eu tenho uma paciente multípara, eu espero só 1 hora do período expulsivo, lembrando que cada uma delas ganha 1 hora a mais se eu tiver aí uma analgesia de parto, tá? E lembrar também que se eu tenho essa situação, eu também posso ter uma alteração da contratilidade, né? Então eu sempre vou ter que olhar em conjunto no partograma a contratilidade uterina para ver se não é a causa desse problema. Se for a causa do problema, aí eu vou ter que avaliar se eu vou precisar fazer ocitocina ou não. Se eu não tiver
nada sugerindo aqui uma alteração de contração uterina, eu posso pensar também em uma desproporção cefalopélvica, e aí eu vou ter que avaliar se eu preciso fazer algum tipo de parto operatório, por exemplo, algum fórceps, se eu já tenho as condições de aplicabilidade de fórceps, e se eu não tenho aí, eu tenho inclusive que encaminhar essa paciente para uma cesariana, tá? Então é uma análise aí do quadro total da situação, tá? Diferente aqui dessa situação, né? A parada secundária da descida. Olhem aqui, aqui eu tinha uma descida da apresentação, mas aqui na parada secundária da descida eu também tive uma dilatação total, o feto começou a descer, a apresentação começou a descer, mas ela parou. A apresentação não está mais descendo, e é isso que categoriza então uma parada secundária da descida, quando eu tenho a altura da apresentação mantida em um intervalo aqui de 1 hora entre 2 toques vaginais. A dilatação vai estar total, porque eu já estou em período expulsivo, e aqui sim eu tenho como causa a desproporção cefalopélvica. E eu tenho que lembrar que eu posso ter, por exemplo, uma desproporção cefalopélvica dita relativa. Por exemplo, aí eu tenho uma apresentação, uma variedade de posição transversa, que eu necessito, por exemplo, de algum tipo de rotação com fórceps, e eu também tenho as desproporções cefalopélvicas que são ditas como absolutas, que não dependem somente da posição do feto. Então sempre tem que avaliar tudo em conjunto. Contratilidade, variedade de posição, o caso clínico. Se a questão me disse, por exemplo, que a paciente é diabética, eu tenho aí uma sugestão de que eu possa ter um feto macrossômico, por exemplo, que já me predita uma maior possibilidade de uma desproporção cefalopélvica. Por isso que a gente sempre tem que analisar o partograma como um todo aí, analisando sempre em conjunto com o caso clínico, principalmente aí nas questões um pouquinho mais complexas, como as da prova da USP de São Paulo. Ok? Mas deu para revisar aqui alguns conceitos, tenho certeza que algum partograma vai estar na tua prova e lê ele com muita atenção. Essa que é a minha dica para vocês, tá? Então lê o partograma com atenção e interpreta o que ele está querendo dizer para você em conjunto com o que o enunciado está trazendo para você também. Atenção, ok? Vamos partir então para sofrimento fetal. Quero falar um pouquinho sobre cardiotocografia. Mais uma vez aqui, cardiotocografia igual no partograma, né? É um exame que é utilizado aí nas provas da USP e muitas vezes eles colocam talvez até uma questão de uma paciente com pré-eclâmpsia, por exemplo, para interpretar uma cardiotocografia, alguma coisa a mais aí, uma paciente com pós-datismo que a gente precisa interpretar. Então ele vai auxiliar aí a gente a resolver essas questões, fechou? Então o que eu tenho no cardiotoco? Eu sempre tenho que avaliar 4 parâmetros. O primeiro deles é a linha de base, o normal é entre 110 e 160. E na linha de base eu já posso ter como anomalias taquicardia quando eu tenho uma linha de base acima dos 160 ou uma bradicardia quando eu tenho uma linha de base abaixo dos 110. A variabilidade é o segundo parâmetro que eu vou avaliar na minha cardiotocografia e o normal é entre 6 e 25. As anormalidades, quando eu tenho uma variabilidade reduzida, isso aqui pode me indicar inclusive um sono fetal, né? O bebê está dormindo, mas também isso aqui pode me indicar uma imaturidade do sistema cardiológico fetal. E isso pode acontecer em bebês prematuros, mas também pode estar associado a sofrimento fetal agudo. Então, muita atenção na hora de avaliar a cardiotocografia. E a variabilidade aumentada, em que eu tenho uma variabilidade, né, essa contração fininha aqui, maior do que 65. Além, então, da linha de base da variabilidade, tenho que analisar a presença das acelerações transitórias, que são esses aumentos da contratilidade acima da linha de base em pelo menos 20 batimentos por minuto por pelo menos 20 segundos, que são aí os parâmetros que mais me demonstram uma boa vitalidade fetal, e também as desacelerações. E em relação às desacelerações, eu tenho vários tipos de desacelerações. Tenho as tardias, as precoces e as variáveis. Vamos mostrar cada uma delas. Primeiramente, desacelerações precoces. Como é que eu digo que uma desaceleração é precoce? Quando ela acontece de forma unida ali, de forma simétrica com a contração. Então, o pico da desaceleração coincide com o pico da contração. Olha nessa cardiotocografia aqui, a contração representada aqui embaixo,
o pico da contração está junto com o meu pico da desaceleração. Isso aqui, a desaceleração precoce é extremamente frequente em período expulsivo, principalmente ali no finalzinho do período expulsivo, porque a desaceleração precoce representa aqui contração, a compressão do polo cefálico fetal. Então, viu uma desaceleração precoce, tenho que olhar se eu não estou ali em período expulsivo, que é o mais provável. Mas, em geral, as desacelerações precoces não indicam sinais de sofrimento fetal, diferente aqui da chamada desaceleração tardia. A desaceleração tardia ela acontece após a contração. Olha aqui, eu tenho uma contração e em seguida eu tenho o início da minha desaceleração. Isso aqui sim, quando elas são frequentes, principalmente quando estão associadas a uma baixa variabilidade também da contração aqui, eu tenho um sinal de sofrimento fetal agudo. Então, desacelerações tardias associadas a uma baixa variabilidade, principalmente quando são desacelerações tardias frequentes, me indicam sinal de sofrimento fetal. E o que é a desaceleração variável? É aquela que é incoordenada em relação às contrações. Eu posso ter uma desaceleração antes da contração, depois da contração, durante a contração. Elas acontecem muitas vezes por conta de algum tipo de compressão do cordão umbilical. Então elas acabam sendo mais frequentes, inclusive, em pacientes que têm uma associação com oligoâmino ou depois de uma bolsa rota. Porque se eu tenho uma bolsa rota ou oligoâmino, eu tenho uma maior facilidade de compressão do cordão. Então, no caso, por exemplo, de uma circular de cordão, eu posso também ter a presença de múltiplas desacelerações variáveis, que tem bem esse padrão aqui. Elas, em geral, são profundas, mas são fugazes. Elas vão lá embaixo, mas voltam rapidamente, tá? E, em geral, elas também podem indicar sofrimento fetal agudo. Mas, como tudo aqui na obstetrícia, a gente sempre tem que analisar o caso em conjunto, tá? Se eu tenho múltiplas desacelerações variáveis associadas a outros parâmetros alterados da minha cardiotoco, aí sim eu vou pensar aí que seja um sinal de sofrimento fetal. Mas agora, se eu tenho aquela paciente que acabou de romper bolsa e está apresentando desacelerações variáveis, elas muito provavelmente estão acontecendo por conta de uma compressão do cordão relacionada a essa rotura de bolsa, ok? E uma coisa que a prova da USP gosta de cobrar é essa cardiotoco anteparto, esse chamado índice cardiotocométrico. E a partir desse índice, a gente tem uma análise dos cardiotoco, a gente tem uma pontuação da cardiotocografia que é realizada antes do parto e a partir dessa pontuação a gente pode dizer se o feto está com uma boa vitalidade ou não. Então prestem atenção aqui porque ele vai avaliar linha de base, variabilidade, acelerações transitórias e desacelerações. A única alteração aqui nesse índice cardiotocométrico do que a gente falou é em relação à variabilidade. O normal ele considera de 10 a 25. E olha a pontuação aqui. Se está normal, em geral ganha 1 ponto, mas lembra que eu falei para vocês que a aceleração transitória é aquele parâmetro que mais me demonstra uma boa vitalidade fetal? Ele já me dá 2 pontos diretamente. Então, se eu tenho 4 ou 5 pontos aqui na cardiotoco anteparto por esse índice cardiotocométrico, eu posso dizer que o feto é ativo. Se eu tenho 2 ou 3, ele é hipoativo, e se eu tenho 0 ou 1, ele é inativo. 0 ou 1 já é considerado alterado. Ativo é um feto aqui que está com uma boa vitalidade fetal, não tenho mais condutas a serem feitas. Já o feto hipoativo, eu preciso fazer aqui algum tipo de estímulo. Posso fazer, por exemplo, um estímulo manual ou até mesmo um estímulo sonoro, tá? Então, a partir disso aqui, eu vou reavaliar essa cardiotocografia depois desse estímulo para ver se ele é reativo ou não, tá? E atenção aqui para algumas coisas. Mesmo se eu não tenho a desacelerações, né, a ausência de acelerações é o meu normal. Então, por isso que quando eu não tenho desacelerações, eu vou ganhar 1 ponto, né? Então, olha lá, se eu tenho uma linha de base normal, ganho 1 ponto. Se eu tenho uma variabilidade normal, ganhei mais 1 ponto. Tenho acelerações transitórias, eu já ganho mais 2 pontos. Não tenho desacelerações, ganhei mais 1 ponto, vou dar como um feto ativo, tá? Então, isso aqui é o chamado feto ativo, que é o normal. Já o feto hipoativo vai precisar daquele estímulo, e se eu tenho depois do estímulo um aumento de 20 batimentos por minuto por pelo menos 3 minutos na minha linha de base, eu vou dizer que é um feto hipoativo reativo.
Isso aqui também demonstra uma boa vitalidade fetal. Já se eu não tenho esse aumento de 20 batimentos por minuto em pelo menos 3 minutos, eu vou dizer que eu tenho um feto hiporreativo. Mas agora, se eu não tenho um aumento de nada, se eu fiz aquele estímulo sonoro no feto hipoativo e ele não mudou nada, eu tenho um feto hipoativo não reativo. E também tem o chamado feto inativo, que a gente já viu, são aqueles fetos ali que tem uma pontuação de 0 ou 1 aqui nesse índice cardiotocométrico, tá? Então, esses aqui são as possibilidades que a gente tem de diagnósticos frente a essa cardiotocografia anteparto, quando eu estou considerando esse índice cardiotocométrico. E o que é normal? É um feto ativo ou o hipoativo reativo. Isso aqui está normal, não preciso fazer mais nada. Mas agora, se eu tenho um feto hipoativo não reativo ou um feto inativo, eu vou dizer que eu tenho uma cardiotoco suspeita e eu preciso complementar com alguma coisa, e esse alguma coisa é um perfil biofísico fetal, que vai ser uma forma também de avaliar aí outros parâmetros relacionados a sofrimento fetal agudo e também sofrimento fetal crônico por meio de ultrassom. Então, se eu tenho um feto inativo ou um feto hipoativo não reativo, eu vou ter que fazer um perfil biofísico fetal, vou complementar a minha análise do risco de vitalidade fetal desse bebê, tá? Olhem alguns exemplos aqui. Um feto ativo, uma boa linha de base, tem uma boa variabilidade, tenho acelerações transitórias e não tenho desacelerações. 5 pontos aqui para essa cardiotoco. Olha essa cardiotoco aqui, eu tenho uma baixa variabilidade, está menor do que 10, tá menor do que 10 a 25, né? Eu não tenho acelerações transitórias, não ganhei 2 pontos. Não tenho desacelerações, ganhei 1 ponto e tenho uma boa linha de base. É um feto hipoativo, ganhou só 2 pontos, fez um estímulo ES, estímulo sonoro, e olha aqui, ele subiu bastante aqui e se manteve com uma linha de base mais elevada por um bom período. Isso aqui é um feto hipoativo que depois do estímulo sonoro ele reagiu, feto hipoativo reativo. E olha aqui, mesma coisa antes e depois do estímulo sonoro ele não reagiu. Isso aqui é um feto hipoativo não reativo. É uma cardiotoco preocupante, assim como um feto inativo que inclusive tem aqui uma desaceleração, uma categoria, uma DIP3, né? Isso aqui também é uma cardiotoco aí que precisa de uma complementação com o perfil biofísico fetal, por exemplo, tá? Outra coisa, então, além de a gente categorizar a cardiotoco anteparto a partir desse índice cardiotocométrico, eu também posso classificar a cardiotoco intraparto. E essa classificação é mais comum de aparecer aí nas provas. A gente classifica em categoria 1, 2 e 3. A categoria 1 é aquela cardiotoco intraparto normal, que tem uma boa linha de base aí e uma boa variabilidade, pode ter acelerações transitórias, mas eu posso considerar ainda como categoria 1, mesmo sem acelerações transitórias, e pode inclusive ter desacelerações tardias ou variáveis, tá? Eu tenho que ter desacelerações tardias ou variáveis ausentes, mas pode ter desacelerações precoces, tá? Então, como a gente tinha falado, aquelas desacelerações que estão associadas com a contração, que representam a compressão cefálica, não representam sinais de sofrimento fetal. Então, mesmo que elas estejam presentes, eu ainda posso considerar essa cardiotoco intraparto como categoria 1 e minha conduta aqui segue o jogo, não tenho que fazer nada frente a isso. Olha aqui um exemplo, uma boa variabilidade, eu tenho uma aceleração transitória aqui e aqui eu tenho uma DIP1, né? Eu tenho uma desaceleração intraparto do tipo 1. O pico dessa desaceleração está junto com o pico da minha contração. Isso aqui está acontecendo provavelmente por uma compressão cefálica, não me indica sinal de sofrimento fetal. Essa cardiotoco aqui é uma categoria 1, não tem condutas extras, pode manter segmento do trabalho de parto. Já a cardiotoco categoria 3 é aquela cardiotoco ruim, é aquela cardiotoco que você olha e fala, isso é um sinal de alteração de sofrimento fetal, é um sinal de sofrimento fetal agudo. Quando eu tenho, por exemplo, uma variabilidade reduzida ou ausente, ou aquele padrão chamado de sinusoidal associado a anemias fetais. Esses padrões são considerados categoria 3, sem acelerações transitórias, múltiplas e recorrentes desacelerações tardias ou variáveis, e nessas situações, o que a gente precisa fazer?
corrigir imediatamente causas reversíveis e identificadas, mas se eu não consigo fazer a reversão, eu já procedo para o parto. Então, múltiplas vezes, se eu tenho uma cardiotoco intraparto categoria 3, eu tenho que lembrar de encaminhar essa paciente para um trabalho de parto, né? Eu tenho que fazer não só o trabalho de parto, tenho que fazer o parto dessa paciente, muitas vezes pela via mais rápida, que pode ser uma cesariana, tá? Então, olha aqui uma cardiotoco com uma baixa variabilidade, estava tendo desacelerações aqui variáveis, né? Não tem relação com as contrações e teve uma bradicardia bem importante. Então, uma bradicardia sustentada também aqui é uma orientação de uma cardiotoco categoria 3, tá? Então, olhou essa cardiotoco, não tem o que fazer aqui, tem que encaminhar essa paciente para um parto, provavelmente para uma cesariana que vai ser a via mais rápida. Categoria 2 são aquelas cardiotocos que eu não consigo classificar nem como categoria 1 e nem como categoria 3. Não são tão bonitas para eu dizer que é 1 e nem tão feias, tão graves como para eu dizer que é uma categoria 3. Alguns exemplos aqui são cardiotocos que demonstram uma taquicardia com variabilidade mínima, com uma ausência de reatividade. E o que eu tenho que fazer aqui? Tenho que tentar medidas de reanimação intrauterina, vou mudar decúbito, dar oxigênio para a paciente, introduzir soro fisiológico, né? E repetir a cardiotoco. São as duas condutas frente a essa cardiotoco. São cardiotocos inconclusivas. Olha esse exemplo aqui, né? Eu tenho múltiplas desacelerações do tipo 1 aqui, tem uma variabilidade que eu nem consigo determinar tão adequadamente, tenho uma taquicardia associada. É uma cardiotoco que eu olho já de cara e vejo que não é uma cardiotoco 100% normal. Tem algumas alterações aqui, principalmente a nossa taquicardia, mas essa cardiotoco, ela não tem aí sinais de sofrimento fetal agudo, né? Eu não tenho múltiplas desacelerações tardias, por exemplo, não tenho uma baixa variabilidade, é o contrário disso, né? O que eu preciso fazer? Preciso introduzir medidas de mudança de decúbito, oxigênio, soro fisiológico e repetir essa cardiotoco para ver se eu melhorei, tá? E para a prova, então, o que eu quero que vocês levem? Categoria 1, quando eu tenho uma variabilidade adequada, sem desacelerações suspeitas. Categoria 2, variabilidade inadequada ou desacelerações suspeitas. E categoria 3, os dois juntos, ou ainda uma bradicardia sustentada, ou ainda um padrão sinusoidal. Isso aqui está um pouco macetado aí, com certeza vocês vão precisar avaliar melhor e com calma cada uma das cardiotocografias, mas isso aqui já vai conseguir aí ajustar bastante das questões que vocês vão ter relacionadas à cardiotocografia intraparto. Anteparto, aquele índice cardiotocométrico, intraparto, categorias 1, 2 e 3. Fechou? Vamos continuar um pouquinho aqui sobre sofrimento fetal, mas agora eu quero inverter, não quero mais falar de sofrimento fetal agudo. Vamos falar um pouquinho de sofrimento fetal crônico, de forma rápida. Quero falar para vocês sobre Doppler fetal. O que é o Doppler fetal? Doppler aí é uma estratégia, é uma função dos ultrassons que conseguem ver fluxos vasculares. E aqui, quando eu estou falando em Doppler fetal, eu estou querendo avaliar a vitalidade, principalmente em gestações com insuficiências placentárias, em gestações de alto risco, que possam ter alguma causa que leve a uma alteração da placenta e altere os fluxos placentários, né? Por exemplo, se a paciente tem uma pré-eclâmpsia, um lúpus, por exemplo, eu posso ter destruições da placenta que vão dificultar o fluxo placentário. E quando eu estou falando em Doppler fetal, eu tenho alguns vasos específicos que eu preciso avaliar o fluxo para ver se esse bebê está com uma boa vitalidade ou não. O primeiro vaso que a gente avalia é o Doppler da artéria umbilical. E o que é normal da artéria umbilical? Eu quero que essa artéria umbilical tenha uma baixa resistência. Eu quero que o fluxo dessa artéria umbilical seja bastante elevado, porque a artéria umbilical ela vai chegar na placenta, né? Então eu quero que essa artéria ela tenha uma facilidade de fluxo. E o que a gente observa quando eu tenho destruição da placenta é que eu tenho um aumento da resistência da artéria umbilical. Então, a alteração na artéria umbilical é quando eu tenho uma resistência aumentada, representada pelo índice de pulsatilidade aumentado.
O índice de pulsatilidade, ele é representado por essa diferença aqui do fluxo na diástole do coração fetal, né, que é representado aqui nesse vale, e da sístole do coração fetal. Se eu tenho uma grande diferença aqui, eu tenho uma alta resistência. E é isso que eu vou observando aqui ao longo de destruições da placenta, né? Então, quando eu tenho uma grande destruição placentária, eu vou ter uma maior dificuldade de o fluxo da artéria umbilical entrar na placenta. E isso pode chegar a um ponto em que eu chego a ter até o que a gente chama de uma diástole zero. Eu sempre falo para vocês nas nossas aulas dos extensivos, quando eu consigo explicar isso aqui com mais calma, que fluxo, que Doppler representa fluxo, né? Então, olhem esses gráficos aqui como pensando no sangue andando dentro dos vasos, né? Se eu tenho na sístole, eu vou ter um fluxo maior. Na diástole, eu tenho ainda um fluxo existente, mas ele é mais lentificado. Quando eu tenho uma placenta muito insuficiente, uma placenta que dificulta muito a entrada do fluxo sanguíneo, eu posso inclusive ter o que a gente chama de uma diástole zero, que tem fluxo durante a sístole do coração fetal, mas na diástole está tão difícil de entrar sangue nessa placenta que esse sangue fica parado dentro do vaso. Claro que isso aqui é muito grave. E eu posso ter ainda mais grave que isso na artéria umbilical, quando na diástole eu tenho um fluxo inverso. Então, o sangue anda durante a sístole, mas ele reflui durante a diástole. E isso aqui, com certeza, vai dificultar muito ali a vascularização, a oxigenação desse sangue na placenta. Então, se vocês olharem na tua prova e tá falando em um aumento da resistência da artéria umbilical, isso é uma alteração, tá? Mas, então, a artéria umbilical vai avaliar como está a minha placenta. Ela ainda não está falando como que isso está levando a repercussões fetais. Se eu tenho agora uma dificuldade muito grande de oxigenação do sangue que vai voltar para o bebê pela placenta, então se eu tenho uma alteração placentária importante, eu vou começar a ter um aumento da resistência da artéria umbilical. Mas isso vai ser expresso no bebê por uma alteração da artéria cerebral média. Então, a artéria cerebral média é uma das artérias que a gente consegue observar se o bebê está com uma boa oxigenação ou não. O que é o normal da artéria cerebral média? É ela ter uma alta resistência. Eu não quero, normalmente, um fluxo muito aumentado para o cérebro, a não ser que eu tenha uma baixa oxigenação. Agora, então, se eu estou com uma baixa oxigenação resultante de uma insuficiência placentária, o bebê vai entender que ele precisa priorizar o fluxo nas regiões que são prioritárias, como, por exemplo, o cérebro. E por isso que quando eu tenho um sinal de hipóxia fetal, eu vou ter uma vasodilatação da artéria cerebral média e com isso eu vou ter uma resistência reduzida, tá? Então, a alteração na artéria cerebral média é uma resistência reduzida, é diferente lá do que a gente falou na artéria umbilical. O que acontece é que nesse Doppler, né, na imagem do Doppler da artéria cerebral média, é que eu reduzo essa diferença. Então, eu tenho um IP reduzido. E agora, quando eu tenho uma alteração da artéria cerebral média, significa que eu tenho o que a gente chama de uma centralização fetal. Esse bebê está centralizando o fluxo sanguíneo para os órgãos prioritários, como por exemplo o cérebro. Então, isso aqui é um sinal de centralização fetal quando eu tenho artéria cerebral média. Então, guarda para a tua prova. Alterações de Doppler na artéria umbilical estão relacionadas a um aumento do IP, a um aumento da resistência na artéria umbilical, que vai representar uma insuficiência placentária. Agora, na cerebral média, o que vai demonstrar uma alteração é quando eu tenho uma redução da resistência, quando eu tenho um IP reduzido, que vai me demonstrar uma centralização fetal, vai me demonstrar que eu já estou tendo sinais de hipóxia nesse bebê, ok? Vamos passar então para mais um tema aqui. Quero falar para vocês sobre hemorragias puerperais. Isso aqui também adora cair na prova da USP. Então, vamos falar as principais causas de hemorragias puerperais. Estão aqui representadas nesse mnemônico dos 4 T's. Tônus, atonia uterina, 70% das causas de sangramentos puerperais. Trauma, lacerações, hematomas, inversão uterina, rotura, quase 20% das causas de hemorragias puerperais. T, de tecido, retenção de tecido placentário, coágulos, acretismo placentário,
10% das causas aqui de HPP. E T, o último T, de trombina, para a gente lembrar das coagulopatias, do uso de anticoagulantes, que representam aí uma minoria das causas de hemorragias puerperais. Então sempre a gente tem que lembrar como as 4 causas, T de tônus, trauma, tecido e trombina. E principalmente aqui o tônus, porque a atonia uterina é a principal causa de hemorragia puerperal. E para prevenir a atonia uterina, todas as pacientes, na hora que dequitou a cabeça do bebê, que saiu a cabecinha do bebê, a gente já pode fazer 10 unidades de ocitocina intramuscular. Não precisa estar com acesso, vai lá, nasceu o bebê, vai colocar 10 unidades de ocitocina na mãe para evitar que essa paciente tenha uma atonia uterina, porque a ocitocina ela vai ajudar a fazer uma contração uterina. Mas se essa paciente está lá no nosso 4º período de trabalho de parto, está tendo um sangramento bem extenso, eu fiz o toque bimanual, esse útero está bem amolecido, eu fiz o diagnóstico de uma atonia uterina, o que será que eu tenho que fazer? Já fiz ali a minha prevenção, mas não funcionou. Quais são as minhas condutas frente a uma atonia uterina? Primeira coisa, né? Tenho que tratar uma paciente na emergência. Então preciso pegar acessos venosos, preciso encaminhar essa paciente para a emergência, preciso já iniciar reposição de volume, né? Se eu tenho uma sugestão aí de um sangramento muito intenso, eu posso inclusive já fazer a solicitação de transfusão sanguínea. Mas o que a gente vai fazer para reverter a atonia uterina? Primeira coisa, condutas menos invasivas, como a chamada massagem uterina bimanual, por meio principalmente dessa manobra de Hamilton. Vai fazer a introdução do punho intravaginal e a palpação ali do útero. Então você vai espremer esse útero entre o teu punho e a tua mão para tentar fazer com que ele contraia mais. Isso é comum, né? Na hora que a gente encosta no útero, a gente observa que ele tem essa reatividade, essa contratilidade aí aumentada. E para ajudar isso aqui, eu vou fazer mais ocitocina intravenosa, tá? O que mais que eu posso fazer? Então, primeira coisa, massagem uterina bimanual. Posso em seguida encaminhar essa paciente para o uso de medicamentos. Eu vou fazer uterotônicos, ocitocina, minha primeira escolha, metilergotamina, o Ergotrat, e tenho que lembrar que o Ergotrat, a metilergotamina, é contraindicada em pacientes hipertensas. Tem uma paciente com pré-eclâmpsia, não vai fazer metilergotamina. Posso fazer o misoprostol intrarretal. Essa paciente está com sangramento vaginal importante, o misoprostol tem que ser intrarretal. O que mais que eu posso fazer além de uterotônicos? Uma outra medicação que pode fazer em conjunto aqui para qualquer uma das causas, inclusive de HPP, os antifibrinolíticos. Vou introduzir o ácido tranexâmico endovenoso também para ajudar a fazer uma coagulação mais adequada. O que eu faço se eu tentei fazer todas essas medicações? Fiz a massagem, não funcionou, fiz o uterotônico aqui, ocito, metilergotamina, miso, ácido tranexâmico, nada funcionou. O que eu posso fazer? É um parto vaginal, tenho acesso aqui por via vaginal, vou fazer, por exemplo, colocar, um balão de Bacri. Lembram lá no 4º período, eu tenho aquele globo de segurança de Pinard, né, que é aquele coágulo que forma dentro do útero que ajuda a estancar os vasos uterinos. Aqui o balão de Bacri vai mimetizar esse globo de segurança de Pinard. Eu coloco um balão aqui dentro e coloco volume a partir de soro fisiológico e ele vai fazer essa compressão dos vasos intrauterinos de dentro para fora. Então eu vou associar com os meus uterotônicos, com ácido tranexâmico e ver se resolveu. Ah, meu Deus, não resolveu. Aí eu tenho que encaminhar cada vez para medidas mais invasivas. Mesmo que seja um parto normal, não resolveu com o balão de Bacri, vou ter que fazer uma laparotomia para encaminhar essa paciente para chamada suturas aqui que vão ajudar a reter essa atonia uterina. Por exemplo, a sutura de Belint. Olha que interessante essa sutura de Belint. Essa sutura de Belint, por exemplo, nesse útero aqui, após uma cesariana, né? Aqui está a região da rafia, a gente pega um fio absorvível, tem que ser feito com um fio absorvível, tipo um Vicryl, dá um ponto por baixo, passa por todo esse útero, um ponto lá atrás, volta por cima do útero e termina aqui dando mais um ponto logo ao lado dessa minha entrada. E a gente vai prender, vai apertar. Na hora que você dá o nó, todo esse útero aqui, ele vai ser comprimido de uma forma mecânica.
Então, tudo que tem de tônus, né, de tônus que deveria acontecer por meio, por exemplo, de uma ocitocina, está fazendo de forma mecânica aqui por meio dessa sutura de Bellin, que costuma resolver em grande parte essas situações. Mas o que eu faço se não resolver? Vou ter que partir para medidas ainda mais invasivas, como as rafias vasculares, ligadura de artéria uterina, ligadura de artéria hipogástrica, né, das ilíacas internas. Não resolveu, situações raras aqui, posso tentar até embolização de artéria uterina, não resolveu, como última conduta aqui, vou fazer histerectomia, retirar esse útero. Histerectomia aqui puerperal, em geral, é uma histerectomia subtotal, a gente deixa um colo do útero, porque aqui é uma urgência, essa paciente já sangrou bastante, já tentei todas as medidas, nada deu certo, encaminhei ela para uma histerectomia, eu tenho que minimizar os danos, então vou deixar um pedacinho do colo do útero para tirar esse útero da forma mais rápida possível. E olha o nosso mnemônico aqui para vocês. Lembra da atonia uterina? Lembra que morreu. Primeiro, massagem uterina, ocitocina, rafia uterina, que é o Bellin, rafia vascular, que pode ser da artéria uterina, pode ser das hipogástricas, e de embolização, e o de útero, para lembrar da histerectomia. Então, guarda esse mnemônico e lembre-se que você tem que começar com condutas menos invasivas até a conduta mais invasiva de todas, que é a nossa histerectomia, ok? E o próximo tema que eu quero falar para vocês é a respeito das amenorreias, que adora cair na prova da USP de São Paulo. E aqui a gente tem que lembrar das definições, tanto de amenorreia primária quanto de amenorreia secundária. Para eu dizer que uma paciente tem uma amenorreia primária, eu tenho que ter uma paciente que nunca menstruou, mas eu vou esperar até quando? Esse até quando vai depender se ela tem ou não caracteres sexuais secundários, por exemplo, o desenvolvimento de mamas. Se uma paciente nunca menstruou e não tem desenvolvimento puberal secundário, eu vou esperar até os 13 anos para dizer que ela tem uma amenorreia primária, para iniciar algum tipo de investigação. Mas agora, se a paciente já teve desenvolvimento de caracteres sexuais secundários e nunca menstruou, eu posso esperar 2 anos a mais. Então, eu espero até os 15 anos para dizer que ela tem uma amenorreia primária. Já em relação à amenorreia secundária, eu vou esperar, em pacientes que têm ciclos regulares, 3 ciclos prévios. A amenorreia secundária são as pacientes que têm amenorreia secundária são aquelas pacientes que já menstruaram, que já tiveram amenarca e por algum motivo pararam de menstruar. E eu vou esperar 3 ciclos dessas pacientes para dizer que elas têm uma amenorreia secundária. Em pacientes que têm irregularidades menstruais, eu posso esperar até 6 meses, tá? Mas em geral, se a paciente ali menstrua todo mês, eu vou em geral esperar 3 meses para eu dizer que ela está em amenorreia secundária. Mas o que a prova da USP adora cobrar relacionado a esse tema? Adoram cobrar diagnóstico de amenorreias primárias. E aqui tem um fluxograma que dá para a gente colocar praticamente todas as causas das amenorreias primárias. Então vem comigo, vamos revisar esse fluxograma aqui das amenorreias primárias. Então, se eu tenho lá uma paciente com amenorreia primária, primeira coisa que eu tenho que identificar é em relação ao exame físico e exame pélvico, se ela tem ou não o desenvolvimento de caracteres sexuais secundários. E a primeira coisa que eu vou olhar é se ela não tem desenvolvimento de caracteres sexuais secundários, eu vou concluir que ela não teve nenhum tipo de exposição estrogênica. Quando eu estou falando aqui em caracteres sexuais secundários, estou falando principalmente no desenvolvimento de mamas, na telarca. Se a paciente não teve a telarca, significa que ela nunca teve nenhum tipo de exposição ao estrogênio, ou seja, o eixo hipotálamo, hipófise ovariano dela não foi ativado. E aí, se eu tenho uma paciente sem telarca, que está aos seus 13 anos e ainda não menstruou, eu vou ter que olhar para o FSH dessa paciente para determinar qual a causa disso aqui. Pensem como faz sentido. Se eu tenho uma paciente que não tem produção de estrogênio, eu quero olhar o FSH para ver se eu tenho um problema na hipófise e no hipotálamo ou se eu tenho um problema ovariano. Pensem aqui. Então, se eu tenho um FSH baixo, significa que eu tenho um problema central, que é o hipotálamo e a hipófise que não estão conseguindo produzir as gonadotrofinas que vão lá estimular o meu ovário. Então, se eu tenho uma paciente sem caracteres sexuais secundários com baixo FSH, eu vou dizer que ela tem uma causa central, por exemplo, na síndrome de Kallmann, uma amenorreia primária associada a uma anosmia, tá? Outra situação em que eu tenho um FSH, eu vou olhar quando eu tenho um FSH alto,
que significa eu ter uma paciente que não tem exposição estrogênica com FSH alto? Significa que o hipotálamo e a hipófise dela estão funcionando, estão produzindo FSH, mas esse FSH tenta chegar lá no ovário, tenta estimular a produção de estrogênio, mas não consegue. Ou seja, se eu tenho um FSH alto, eu tenho alguma causa periférica, alguma causa gonadal. Eu tenho ali, por exemplo, uma disgenesia gonadal, uma síndrome de Turner, uma síndrome de Swyer, por exemplo, que vão me levar a uma baixa produção de estrogênios, tá? Então, nessas situações, eu tenho que fazer um cariótipo, porque ele vai conseguir me auxiliar a dizer qual tipo, por exemplo, de disgenesia gonadal que essa paciente tem. Agora, a segunda situação é quando eu tenho caracteres sexuais secundários presentes. O que significa uma paciente com amenorreia primária com caracteres sexuais secundários? Significa que ela teve sim exposição estrogênica, ou seja, ela teve uma ativação do eixo hipotálamo hipófise gonadal. Ela tem sim a hipófise dela respondendo, ela tem sim uma produção adequada de FSH, estímulo lá do ovário a produzir estradiol, mas esse estradiol ele pode não estar conseguindo agir no útero para produzir o sangramento menstrual por simplesmente uma ausência de útero ou porque eu tenho alguma obstrução do trato de saída. Então por isso que eu vou olhar por meio do ultrassom pélvico se ela tem ou não útero. Pacientes com caracteres sexuais secundários que tenham útero, eu tenho que pensar que tem algum tipo de obstrução na via de saída desse fluxo menstrual. Por exemplo, ali tem algum septo vaginal transverso, tem algum ímen perfurado. Então, eu tenho que pensar em uma criptomenorreia. Já se a paciente não tem útero, eu faço o ultrassom dela e eu não observo uma genitália interna, eu vou ter que fazer um cariótipo para fazer a diferenciação entre a agenesia milleriana, quando eu tenho um cariótipo XX, e a insensibilidade androgênica completa, quando eu tenho um cariótipo XY. E esses dois subdiagnósticos aqui são muito alvo de muitas questões aqui da prova da USP São Paulo. Então, vale a pena a gente fazer uma revisão rápida das diferenciações entre a síndrome de Rokitansky, a agenesia milleriana completa, e a síndrome de Morris, porque ambas essas síndromes vão se apresentar clinicamente como uma menorreia primária com caracteres sexuais secundários, mas as pacientes não têm úteros. Elas têm sim uma genitália externa feminina e a interna ausente e têm sim o desenvolvimento mamário. Aqui na agenesia milleriana completa, eu simplesmente não tive o desenvolvimento de nada, de útero, de tubas uterinas, dos terços superiores da vagina. E agora, eu tenho sim um eixo hipotálamo hipófise gonadal funcionante de forma normal. Os ovários são normais. Essa paciente tem um cariótipo 46XX. Essa paciente tem um cariótipo feminino. Já na insensibilidade androgênica, não. Eu tenho um cariótipo 46XY, mas a deficiência está no receptor de androgênios. Essas pacientes, elas têm uma genética masculina, mas elas não têm os receptores androgênicos. Então, todo o desenvolvimento da genitália externa delas acaba sendo feminino. Então, essas pacientes, elas não têm ovários, elas têm gônadas internas, elas têm testículos internos que não são produtores de óvulos. Então, essa aqui é a grande diferenciação entre esses dois casos. Clinicamente, a gente pode diferenciar essas duas situações, porque na insensibilidade androgênica, essa paciente ela não vai ter a pubarca também. Ela não responde aos androgênios gonadais, mas ela também não vai responder aos androgênios adrenais que são responsáveis pela pubarca. Por isso que na insensibilidade androgênica completa ou síndrome de Morris, essa paciente não tem pilificação. Já na síndrome de Rokitansky, o problema está simplesmente na formação do útero e das tubas uterinas. Então essa paciente vai ter uma pilificação normal. E lembrar que todas as agenesias millerianas podem ter associação com anormalidades renais. Por isso que em até 1/3 dos casos de síndrome de Rokitansky eu tenho alterações renais, ok? Então guarda esses pontos aqui relacionados à amenorreia primária. Prova da USP adora cobrar diagnóstico de amenorreia primária. Com certeza algum diagnóstico vai estar aí na tua prova. E relacionado à amenorreia secundária, olha esse fluxograma aqui também. Primeira coisa, amenorreia secundária, paciente parou de menstruar, o que eu tenho que fazer? Excluir gravidez.
vou pedir um beta-HCG para ver se eu vou mandar para a obstetrícia ou vai ficar aqui na gineco mesmo. Segundo passo, fazer a TSH e prolactina. Se eu tenho um TSH alterado, eu vou pensar principalmente num hipotireoidismo. Se eu tenho uma prolactina alterada, eu vou pensar nas hiperprolactinemias, vou ter que fazer inclusive uma ressonância de célula túrcica. Mas se está tudo normal, TSH e progesterona, eu vou precisar fazer inicialmente o que a gente chama de teste da progesterona. Eu dou progestágeno para essa paciente em amenorreia secundária e, na hora que eu suspendo, eu observo se ela menstrua ou não. Se ele vem positivo, significa que a única coisa que faltava para essa paciente era progesterona. Se eu dei progesterona e ela menstruou, só faltava progesterona, muito provavelmente é uma anovulação crônica. Isso aqui acontece, por exemplo, na síndrome dos ovários policísticos. Mas se ela não menstruou depois do teste da progesterona, eu posso fazer o que a gente chama de teste do estrogênio com progesterona. Eu dou estrogênio e dou progesterona e aí eu vou olhar se ela menstruou ou não. O que significa se ela não menstruou? Significa que eu tenho alguma alteração canalicular, eu tenho alguma alteração da resposta endometrial. Por exemplo, uma síndrome de Sheehan, por exemplo, né? A paciente que passou por múltiplas curetagens uterinas, nem se eu der estrogênio, nem se eu der progesterona, ela não vai menstruar, porque o endométrio dela não responde. Então, eu entro aqui na nossa causa canalicular. Mas agora, se eu tenho um teste do estrogênio mais progesterona positivo, ou seja, eu dei estrogênio, depois eu dei progesterona e a paciente menstruou, significa que o que falta para ela é o estrogênio. Significa que ela tem um hipoestrogenismo. E aí entra igual a gente tinha falado aqui nessa parte aqui do fluxograma da amenorreia primária. Eu tenho que olhar o meu FSH. Se eu tenho um FSH elevado, significa que eu tenho alguma alteração periférica. Eu tenho uma causa ovariana, por exemplo, aqui, uma insuficiência ovariana prematura. Mas agora, se eu tenho um FSH baixo, eu tenho alguma causa central, alguma causa que levou a uma alteração hipotalâmica, hipofisária, que levou a uma alteração da menstruação, que levou a um hipoestrogenismo, que levou a uma inativação do eixo hipotálamo hipófise gonadal de forma secundária. Então, guarda esses dois fluxogramas aqui, das amenorreias primárias, das amenorreias secundárias, leva isso para a tua prova para acertar uma questão, ok? Vamos falar um pouquinho rapidamente também sobre contracepção. E o que mais gosta de cair na prova sobre contracepção? Critérios de elegibilidade aqui, principalmente relacionados ao uso de estrogênios. Quero lembrar vocês, categoria 1, 2, 3 e 4. Quando eu falo em categoria 1, significa que aquele método não tem contraindicações para aquela situação. Na categoria 2, os benefícios superam os riscos, então pode usar. Na categoria 3, os riscos superam o benefício e na categoria 4, o método é totalmente contraindicado. Na grande maioria das situações, posso simplificar dizendo que a categoria 1 e 2 posso usar, categoria 3 e 4 não devo usar o método contraceptivo. Fechou? Bom, outra coisa que eu preciso lembrar para vocês, quais métodos são combinados? Quais métodos têm estrogênio junto com progesterona? Pílulas combinadas, anel vaginal, adesivo contraceptivo e injetáveis mensais. Falo isso para vocês porque quero mostrar para vocês quais são as condições que são consideradas como categoria 4 para os nossos métodos combinados. E aqui entra, por exemplo, a hipertensão arterial sistêmica descompensada, categoria 4. Hipertensão compensada é categoria 3. Então, de qualquer forma, paciente hipertensa não deve usar método com estrogênio. Diabetes com vasculopatia, AVC, infarto agudo do miocárdio, TVP, TEP atual ou prévio também contraindicam absolutamente o uso de estrogênios. Pacientes com mais de 35 anos, que são tabagistas com mais de 15 cigarros por dia, também são considerados categoria 4. Pacientes que fumam menos de 15 cigarros e têm mais do que 35 anos são categoria 3, também não pode usar. Menos de 35 anos, tabagistas, independente da quantidade, são categoria 2. Então guarda sim, né? Paciente com mais de 35 anos, tabagista, não pode usar estrogênio. Câncer de mama, atual ou prévio, não pode usar estrogênio. Cirrose descompensada, a paciente que está amamentando, paciente lúpica com anticorpo antifosfolipídico ou trombofilias e pacientes com enxaqueca com aura, um clássico aqui das provas, também são consideradas como categoria 4 para métodos combinados, tá? Então,
guarda isso aqui, porque isso aqui adora cair na tua prova. Lúpus com anticorpo antifosfolípide. Se eu aparecer uma paciente lúpica, você vai ver se ela tem anticorpo antifosfolípide ou não. Se ele for positivo ou desconhecido, eu não posso usar nenhum método com estrogênio. Paciente lúpica com anticorpo antifosfolípide negativo, sem trombofilia, sem outras contraindicações, podem sim usar métodos com estrogênio, tá bom? Outra coisa que as provas adoram cobrar sobre contracepção são os LARC, né? Os Long Acting Reversible Contraceptives, os contraceptivos reversíveis de longa duração, como os dispositivos intrauterinos, os DIUs de cobre e os DIUs hormonais e os implantes subdérmicos, né? O Implanon, o implante subdérmico de etonogestrel somente com progesterona. Quero lembrar vocês, eles são ótimos para populações adolescentes, para populações vulneráveis, para populações que têm baixa adesão a outros métodos e principalmente quando eu tenho alguma contraindicação ao uso de estrogênios, porque os dispositivos intrauterinos podem ser não hormonais, como o de cobre, ou hormonais, como o Mirena, que só tem progestágeno, e o implante subdérmico de etonogestrel é um implante que bloqueia a ovulação, mas ele é somente com progestágenos. E lembrar que os DIUs aqui, eles são contraindicados em situações bem específicas. Claro, na gravidez, se eu tenho uma doença inflamatória pélvica ou IST recente, tá? Então, DIP prévia ou IST prévia não contraindica. DIP atual ou recente, aí sim eu tenho uma contraindicação. Paciente com sepse puerperal imediatamente após um aborto séptico, contraindicação absoluta ao uso de DIUs. Pacientes com alterações importantes na cavidade uterina, se ela tem lá um septo uterino, ou se ela tem um mioma submucoso importante, aí sim eu não posso usar DIU também, tá? Pacientes com hemorragias vaginais inexplicadas, com câncer cervical ou endometrial, então paciente que está nesse momento em tratamento de um câncer de colo de útero, não pode usar DIU. Se ela teve anteriormente, não é contraindicação, mas se ela teve e está em tratamento agora, né, eu não posso usar. Paciente com doença trofoblástica maligna, né, aquela máxima na mola, né, quando eu tenho uma mola no segmento pós-mola, essa paciente não pode engravidar. Eu preciso manter um contraceptivo, mas eu tenho uma contraindicação aos DIUs aqui nessa situação. Pacientes pós-parto, de 48 horas até 4 semanas pós-parto, não devo usar os DIUs. Isso aqui faz a gente lembrar que os DIUs eles podem ser colocados logo após o parto, se for colocado até 2 dias depois do parto, então nasceu o bebê, o melhor é colocar imediatamente, mas eu posso pôr até 48 horas pós-parto. Se eu não coloquei após 48 horas, tenho que esperar pelo menos 4 semanas após o parto para poder fazer a inserção do DIU, tá? E lembrar também que o DIU hormonal, ele também é contraindicado em qualquer paciente que teve câncer de mama previamente ou que está em tratamento de câncer de mama, categoria 4 para câncer de mama atual, câncer de mama prévia, categoria 3, tá? Então, sobre contracepção, tenho certeza que vai aparecer aí uma questão para vocês, falando sobre um caso clínico de uma paciente cheia de comorbidades, cheia de condições aí, que vocês vão ter que analisar qual o melhor método contraceptivo para ela. Uma questão clássica aí que dá para envolver vários conceitos de contracepção, ok? E tem um tema aqui, um tema super quente, já apareceu em provas agora em 2023, vai aparecer na tua prova da USP São Paulo, então você que está meio desatento aí, vem que esse tema é muito quente e a gente não falou nas nossas aulas dos extensivos, só numa aula do Extensivo Plus aqui. E eu quero dar essa palhinha aqui para vocês, aqui nessa nossa cobertura de provas da USP. Quero falar com vocês sobre o atendimento de população transgênero, tá? Então esse tema é muito atual e as provas estão trazendo cada vez mais frequentemente aqui para as provas de ginecologia. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, que existem diferenças entre identidade de gênero e quando eu estou falando em identidade de gênero, eu estou falando em uma pessoa cisgênero ou uma pessoa transgênero, né? E aqui, só para ficar muito claro para vocês, o que é cada uma dessas situações. Se eu tenho uma mulher cisgênero,
eu tenho um indivíduo que nasceu com cariótipo 46XX e se identifica como uma mulher. Tá? Então é aquela mulher que tem uma identificação igual do seu sexo cromossômico com a sua identidade de gênero. Isso aqui é a definição do que a gente fala cisgênero. Isso também acontece, por exemplo, com o homem cis 46XX, que se identifica como homem. O sexo genético e o sexo de identificação, o gênero genético e o gênero de identificação são o mesmo. Já nos pacientes transgênero, a gente tem uma alteração aqui. Eu tenho um sexo cromossômico diferente do meu sexo de identificação. Por exemplo, uma mulher trans é um indivíduo 46XY que se identifica como mulher. E um homem trans é um indivíduo 46XX que se identifica como homem. Costumo falar para vocês, a melhor forma da gente lembrar se eu estou tratando de um homem trans, de uma mulher trans, pensem como ele se identifica, como essa pessoa se identifica. Se ela se identifica como uma mulher trans, é uma mulher trans que eu estou tratando. Se ele se identifica como um homem, é um homem trans que eu estou tratando, tá? Eu sempre vou utilizar da forma mais respeitosa aqui, a forma como ele se identifica, fechou? E identidade de gênero é totalmente diferente do que a gente chama de orientação sexual, porque orientação sexual fala muito mais sobre atração sexual, sobre relacionamento sexual, e aí eu posso ter pacientes heterossexuais, homossexuais, bissexuais ou uma grande variedade aqui de orientações sexuais. E a gente deve sempre lembrar de não misturar as coisas. Identidade de gênero é totalmente diferente de orientação sexual. Por exemplo, eu posso ter um homem transexual homossexual. Um homem trans, então um indivíduo 46XX que se identifica com o sexo masculino, mas que tem relações com outros homens, tá? E aí entra, por exemplo, alguns conceitos, que esse homem trans vai precisar inclusive de contracepção. E é isso aqui que as provas gostam de trazer para vocês quando eu estou falando da prova de ginecologia. Em relação ao atendimento de população trans, quero mostrar para vocês algumas orientações da resolução do CFM. A gente tem algumas terapias chamadas de terapias de afirmação de gênero, como por exemplo as hormonioterapias. Hormonioterapias pelo CFM são permitidas a partir dos 16 anos e até chegar a essa idade, os pacientes transexuais podem sim fazer algum tipo de tratamento. Eles podem usar análogos do GnRH para suprimir a puberdade. Então eles não vão ter uma ativação da puberdade e eles vão poder esperar até os 16 anos para decidir se vão realmente querer fazer a hormonioterapia para afirmação de gênero, tá? Outras cirurgias também podem ser utilizadas para afirmação de gênero, mas aí eu tenho que esperar até os 18 anos e eu preciso ter pelo menos um ano de acompanhamento multidisciplinar, com psicólogo, com psiquiatra, com fono, com vários tipos de profissionais, com terapeuta ocupacional, para a gente conseguir fazer essa cirurgia. Então, se eu tenho um ano de acompanhamento e 18 anos, eu estou autorizado a fazer cirurgias para afirmação de gênero, tá? Em relação à nossa terapia hormonal, a terapia do homem trans vai levar em conta a elevação dos níveis de testosterona a um padrão masculino. Então, quando eu estou tratando de um homem trans, eu quero aumentar os níveis de testosterona. Posso fazer testosterona oral, transdérmica, intramuscular, subcutânea. A oral, muito menos utilizada porque piora muito o lipidograma. Por isso que a gente sempre tem que monitorar hematócrito e lipidograma, tá? Então, nessas situações, sempre tenho que fazer uma monitorização, principalmente aqui com o hemograma, colesterol, triglicerídeos e etc, tá? E lembrar aqui o nosso primeiro atenção para vocês, em homens trans homossexuais ou bissexuais, ou seja, homens trans que tenham relações com outros homens cisgênero, necessitam de métodos contraceptivos. É aquilo que eu falei para vocês. Se eu tenho um homem trans que tem relação com outro homem cis, ele está sujeito a engravidar, tá? Mesmo utilizando testosterona. A testosterona não é considerada um contraceptivo, ela realmente vai influenciar a ovulação, ela pode sim causar uma anovulação, mas ela não é considerada um contraceptivo. Então, eu preciso obrigatoriamente fazer algum outro contraceptivo. Vou dar lá um AMP, por exemplo, uma Depo-Provera, um injetável trimestral, coloco um DIU, faz alguma coisa aí para evitar uma gestação nesse homem trans, tá?
E o nosso atenção 2 aqui é que em homens trans que já tiveram relações vaginais com penetração, eu tenho que manter rastreamento para câncer de colo de útero, tá? Então, se o homem trans já teve relação sexual vaginal, ele precisa fazer rastreamento de colo de útero, assim como qualquer mulher cis que também precisa fazer rastreamento de colo de útero. E o nosso atenção 3 aqui é que em homens trans que não foram submetidos à mastectomia, eu também preciso manter rastreamento mamográfico de rotina. Aí seguindo o Ministério da Saúde, seguindo a Febrasgo, seguindo a referência que for determinada aí na tua prova ou na que você estiver seguindo, tá? Então lembrar dos rastreamentos de colo de útero e de mamografia e também de contracepção nos homens transexuais, tá? Já nas mulheres trans, o nosso alvo na terapia hormonal é reduzir os níveis de testosterona aos padrões femininos e também aumentar os níveis de estradiol em níveis suprafisiológicos, acima de 200 nanogramas por decilitro. Para isso, a gente vai utilizar antiandrogênicos, como a espironolactona e a ciproterona, e estrogênios, que podem ser por via oral ou transdérmica. E aqui eu vou monitorizar triglicerídeos, vou monitorizar também o potássio, principalmente se eu estou utilizando a espironolactona. Lembrar que em mulheres trans eu devo sim fazer rastreamento de câncer de mama, porque eu tenho mamas expostas a estrogênio, e também devo fazer rastreamentos de câncer de próstata se eu tiver a indicação ali, a depender da idade, a depender dos fatores de risco, tá? Então lembrar que mulheres trans também têm próstata, também devem ser submetidas a esse tipo de rastreamento e que tiveram mamas expostas a estrogênios, tá? Então, falei aqui um pouco sobre esse tema muito quente e quero que vocês tenham um bom proveito disso aqui. Espero que caia na tua prova, é nossa aposta aí para essa prova da USP. Quero lembrar vocês que a gente tá junto o tempo inteiro aqui na nossa cobertura de provas. Eu, inclusive, vou estar lá com vocês fazendo a prova da USP São Paulo, vou estar lá na entrada da prova, então quero que vocês venham conversar comigo, né? Quero que falem depois da prova, me mandem mensagem aqui nos nossos Instagrams, doutor.marcelomontenegro, falem o que a gente acertou das nossas apostas e vou estar lá junto com vocês também depois da prova, nas nossas correções, nas nossas lives de apuração, live de correção. Prova da USP vai ser um evento gigantesco, então lembre-se, aqui na Médio a gente está junto com vocês até o final, até a data da aprovação de vocês. Então fica o meu abraço e até breve, vejo vocês na prova. Boa prova para vocês!